Olá, meus queridos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce paz, venha nesta manhã estar sobre toda a sua família, os seus filhos, o seu trabalho. E que Jesus Cristo venha, o Senhor Jesus Cristo venha, através dessa mensagem, fazer você entender que você foi criado para um propósito definido por Deus já está definido. E hoje eu quero abrir para você aqui a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Antes de chegar até aqui, no capítulo 3 da carta aos Efésios, eu havia passado por toda a epístola de Gálatas. Eu reli várias vezes e tenho lido e relido a epístola aos Gálatas. E eu recomendo para as pessoas que não entendem sobre o que é lei e sobre o que é fé, sobre o que é a promessa por meio da fé através de Jesus Cristo, a promessa por meio da fé através de Jesus Cristo, e a lei dos mandamentos, a lei das ordenâncias, a lei da circuncisão. E quem quer entender isso, quer compreender isso, que é Novo Testamento, o que é Velho Testamento, o que é lei e o que é fé, e todo o trabalho que Jesus Cristo fez por meio da fé, para que nós pudéssemos alcançar a promessa que Ele nos deixou, a promessa de sermos filhos de Deus, no que Ele chama de Abba Pai, né? Abba Pai são os filhos adotados por Deus, por meio de Jesus Cristo somos adotados por Deus, e chegamos a ser filhos autênticos, porque Ele nos adota como filho autêntico. Então eu recomendo a epístola aos Gálatas para você ler. E ali você vai saber que tem muita gente que ficou lá no Velho Testamento, travado lá, guardando dias, meses, festas, e muitas coisas que não vão nunca permitir que ele chegue à fé. Não, ele nunca vai chegar à fé. Mas a fé, ela é poderosa, pessoal. Mas é mais poderosa que a lei? Porque hoje nós temos que viver e andar pela fé, por meio da fé. Se não for por meio da fé, estamos fora deste tão maravilhoso caminho que Jesus nos consagrou. E eu vou ler um texto aqui para você resumir, né? Que é aos Efésios 3, a partir do 8, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que também era dos judeus, mas os judeus o rejeitaram. Ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, ele se coloca lá embaixo, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho. Veja bem, ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas que não são compreendidas, que são de Cristo, que vêm por meio de Cristo. Ele disse: a mim me foi dado o cargo de anunciar e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Quer dizer, estava escondido em Deus esse mistério, para que agora pela igreja, veja que forte, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Não é muito fácil de compreender, mas para quem medita, raciocina, lê, relê e busca, e já vem lá de trás lendo e estudando sobre a multiforme graça de Deus que foi dado à igreja, o mistério de Deus que foi revelado à igreja, né?
as riquezas incompreensíveis de Cristo, as riquezas incompreensíveis de Cristo e a multiforme sabedoria de Deus. Seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Ele está dizendo que seja conhecido nos céus. Os principados dos céus e as potestades dos céus são conhecedoras. Os anjos, arcanjos, está falando de anjos e arcanjos, potestades nos céus. Sejam conhecidos, eles entendem que por meio da igreja, por meio do corpo de Cristo, que é a igreja, as riquezas de Cristo, por meio de Cristo, são reveladas. E Deus, por meio de Jesus Cristo, entregou a Jesus Cristo que Cristo entregou à igreja. Deus pegou os céus, de todos os céus, o poder, o domínio, a autoridade, e a terra, e também o inferno, e entregou para o seu Filho, que venceu nos 3 reinos. Muitas pessoas imaginam que Jesus Cristo, quando expirou na cruz, ele disse: Pai, está tudo consumado. Ele disse: está tudo consumado. Tem pessoas que pensam que Jesus Cristo havia vencido aqui, somente na terra. Não. Ele venceu nos 3 reinos mais principais, que são os reinos habitados por seres, que são os céus. Lá no começo de Efésios, Paulo fala sobre a família do céu e da terra. As famílias que estão no céu, da qual ele toma o nome. Então, das potestades, as potestades e os principados do céu sabem que Jesus Cristo venceu nos céus. E que o domínio dos céus, a autoridade dos céus está na mão de Jesus Cristo, que está à direita de Deus. Está à destra do Pai. Então as ordens saem de Jesus Cristo, porque Deus entregou para ele. Ele é o comandante dos céus. Ele é o comandante dos anjos, arcanjos, querubins e todos os seres que vivem e se movimentam nos céus. Jesus Cristo, quando venceu na cruz do Calvário, ele desceu às partes mais baixas da terra e ele levou o cativeiro. Ele pegou as pessoas que estavam cativas e transportou o cativeiro. Que segundo muitos que estudam, como eu também, lá estava Abraão, estava Davi aguardando a morte de Jesus, todos os patriarcas estavam lá esperando. Não estavam em sofrimento, mas estavam aguardando Jesus Cristo vencer. Esperavam que Jesus vencia. E Jesus venceu. Vencendo ele também recebeu o domínio do inferno. Jesus é senhor do inferno. Jesus manda no inferno. E também a terra, toda a terra está em posse de Jesus. Por isso que no capítulo 28 de São Mateus, lá quando ele chama os discípulos, ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E aos Colossenses 2,15, também sujeitou o inferno a mim. Porque Jesus destronou o diabo, tirou ele do trono e falou: assuma daqui para frente, quem manda sou eu. É por isso que todo demônio, todo diabo, toda macumba, tudo aquilo, quando chega em Jesus, perde o encanto, perde a força, perde o domínio, porque não tem domínio. A não ser que encontra um cristão fraco, frágil, sem conhecimento, e não entende isso. Não compreende que todo ser que se move no céu, na terra e embaixo da terra está no domínio de Jesus. Por quê? Porque Jesus pegou todo esse poder que ele recebeu no céu, recebeu na terra, embaixo da terra, e em todos os reinos, e delegou, entregou, doou gratuitamente à igreja, da qual o apóstolo Paulo fala que essa igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: Jesus é a cabeça da igreja, é a cabeça do corpo. E todo aquele que está no corpo de Cristo é Cristo. Representa Cristo, é Cristo. É filho de Deus autêntico. E os céus dos céus, a terra que é da terra, o inferno tem que reconhecer isso. A não ser que
Você mesmo não tem esse conhecimento. É por isso que eu estou gravando esse áudio, para que você tenha esse conhecimento. De saber que não existe macumba, não existe olho grande, não existe inveja, não existe voodoo, não existe magia negra, não existe demônio maior, melhor, mais forte, mais poderoso que aquele que foi gerado pelo Espírito Santo como Filho autêntico de Deus. Não existe. Se isso for verdade, que existe alguém maior do que essa força que eu estou enviando para você, então a Bíblia é mentirosa, Deus é mentiroso, Jesus Cristo foi o maior mentiroso, o Espírito Santo é mentiroso, porque não existe. Acorda. Não existe. Não existe. Quando você adianta aqui um pouco, você chega em Efésios capítulo 5, Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O 2 disse: andar em amor, como Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, em ofensa, sacrifício a Deus em cheiro suave. Quer dizer, qual é o diabo, o demônio, ou a macumba, ou a inveja, ou o vício, ou a miséria, ou o fracasso, ou a morte mesmo, que vai dominar você? Não pode. Se puder, então, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com a Bíblia? Eu tenho que jogar ela fora. Então não existe Deus para nós servirmos. Então nós não temos que servir um Deus. Há pouco tempo, bem pouco tempo, acho que deve fazer aí, acho que uns 2 anos, eu fui acometido de uma Covid. Eu fui internado no Hospital Mário Covas, porque o meu convênio não me deu. O meu convênio, um convênio bacana, que eu pagava uma nota no meu convênio, ele me desprezou, me largou. E não me deu atendimento de jeito nenhum. Eu padeci com o meu convênio, né? Mas eu fui internado, o Hospital Mário Covas falou: não tem problema, deixa ele aqui que eu vou cuidar dele. E me levou lá, colocou numa sala, isolou de toda a família e eu fiquei lá. A única coisa, o único acesso que eu tinha é quando eu olhava pela janela e eu via o hospital, acho que era o Hospital Brasil do outro lado, e via os prédios, saudade de casa, saudade do povo. Somente alguns enfermeiros e uma médica muito maravilhosa, que eu sou grato a ela até hoje, doutora Gabriele, que chegava ao meu quarto. E eu amarguei ali por mais de 7 dias, com febre, definhando. Virei um saco de osso, só tinha osso, acabou tudo, a carne foi tudo embora. E até então não tinha falta de ar. Mas, quando eu comecei a sentir falta de ar, eu não sabia o que era falta de ar. Eu me batia de um lado para o outro, batia de um lado para o outro, tentando achar ar, não conseguia, até que eu achei uma campainha, bati o dedo. A enfermeira Ariane, né, por sinal muito carinhosa, muito generosa, que Deus abençoe grandemente. Ela disse: "Senhor Deus, o que está acontecendo?" Eu falei: "Eu não sei, eu não respiro, não tem ar." Ela correu, ela falou: "Meu Deus, ele está morrendo." Pegou um negócio aquele de oxigênio, enfiou no nariz e eu fiquei respirando com aquele monte de coisa enfiada no meio da cara. Eu falei: agora tá bonito, né? Agora que ficou bom, né? E do meu lado direito, assim, tava o senhor Roberto, que era um senhor que chegou todo esbagaçado também, tudo cortado, tudo enrolado. Eu falei: meu Deus. Mas eu olhava pro senhor Roberto, o senhor Roberto respirava, sabe, suave. E eu com aquela dificuldade de respirar. Fizeram os exames, eu tinha perdido 70% do pulmão. Tava morrendo mesmo, tava indo embora. Eu lembro que naquela noite eu orei ao Senhor antes de cair a noite. Eu peguei o telefone, eu liguei para todo mundo, pedi perdão a todo mundo, liguei para todas as pessoas, pedi que me perdoasse. Inimigos, sei lá, que eu achava que tinha alguma coisa contra mim, eu pedi perdão, fiz um concerto com Deus. E eu falei: Senhor, agora estou pronto, se o Senhor quiser levar, pode levar. Mas surgiu uma revolta dentro de mim quando eu vi o senhor Roberto morrer. O senhor Roberto morreu na minha frente, assim, ó, parou de respirar, os médicos correram e começaram a socar o peito dele, dando aquele choque elétrico, choque no peito dele. O corpo dele parecia um mulambo todo balançando. Eles ficaram mais de meia hora em cima daquele homem, tentando fazer voltar a vida. Que coisa linda é a vida de um médico, de um enfermeiro dedicado ao trabalho. Ali eu passei a admirar muito mais essa profissão, né? E eles saíram tristes, mas muito tristes, porque perderam o seu Roberto ali.
Mas quando eu vi o seu Roberto partir, eu falei, mas será que é isso, Deus? Eu virei o rosto pro lado do vitrô e eu chorei. Eu disse, é isso, meu Deus? Quer dizer que eu vim ao mundo, me converti ao Senhor. Tem quase 30 anos que eu faço a tua obra. Agora eu venho para morrer dentro do hospital de Covid, longe da família, sem dar um abraço na esposa, sem beijar meus filhos. É isso que está reservado para mim? O meu fim é isso aqui? Eu vou ter que morrer aqui? E aquilo foi criando uma revolta, uma ira dentro de mim. Eu falei, não aceito isso. Senhor, tudo bem que eu já me sorteei, eu já pedi perdão, mas eu não aceito esse Satanás dessa morte. Aí eu comecei uma oração de louco, de maluco. Eu desafiei a morte. Eu falei, ó, espírito de morte, vagabundo, desgraçado, aonde você estiver rondando esse hospital e matando as pessoas. Porque antes a doutora Gabriela já tinha falado, Senhor Deus, está morrendo muita gente, está indo muita gente embora. O hospital estava lotado de gente com Covid. E eu comecei essa oração, eu falei, aonde você estiver matando gente, desgraçado, você pode matar quem você quiser. Mas se você, espírito da morte, desgraçado, se você chegar próximo desta cama onde eu estou deitado, a 1 metro de distância, eu vou pular daqui, eu vou te pegar. Eu vou tomar essa foice que você tem, não sei se você tem foice, que diabo que você carrega na mão, mas eu vou matar você, morte. Eu sou o assassino da morte. Eu vou te destruir, Satanás, desgraçado. Pode matar quem você quiser, mas aqui, se você chegar pela primeira vez na história, vai surgir um homem que matou a morte, alguém que assassinou a morte. Olha aqui, escuta, onde você estiver. Eu acho que as enfermeiras falaram, não, acho que ele endoidou agora, perdeu o juízo. Falei, aonde você tiver, espírito da morte, desgraçado, eu vou matar você. Eu sou o assassino da morte. Se nunca existiu um assassino da morte, eu sou agora. Então pega o seu lixo e vai matar em outro hospital, porque aqui você, nesse quarto você não mata mais ninguém, tá amarrado. Eu vou te destruir em nome de Jesus Cristo. E endoidei, eu falei, mas aquilo foi maravilhoso. Que quando eu adormeci num sonho em que eu brigava e eu destruía muita gente. Tinha 2 demônios gordos. Eu nunca vi Satanás gordo. Mas tinha 2 demônios gordos que cruzavam o meu caminho toda hora e Deus me levou a vencer esses 2 demônios gordos. E esses demônios gordos, eles falavam um pro outro assim, dizendo, são homens de Deus. São homens de Deus. Eu falei, puxa, meu Deus. Satanás gordo de Deus. E eles só faziam mal. Eles até citavam a Bíblia, falavam a Bíblia, declamavam a Bíblia, mas eram maus, eles eram demônios mesmo, demônios terríveis. E esse demônio gordo falou, eu vou te liberar, tá? Eu vou abrir a porteira aqui para você ir embora, mas saiba que nós somos muito de Deus. Eu falei, tá, legal, vocês são de Deus, sim, tá. Mas eu posso ir? Pode. Quando abriu a porteira, eu saí voando naquele sonho, né? E logo que eu acordei de manhã, eu liguei para a esposa, para a filha, tranquilizei eles, falei, olha, se prepara aí que Deus disse que eu estou indo embora, que eu vou para o altar da igreja pregar o evangelho, que é para mim reformar toda a igreja, mudar a igreja e almoçar e jantar com a minha família. Eu tinha tirado um carro zerinho, meu carro tinha acabado de sair da agência, né? Eu tinha comprado um Kicks e o carro estava novinho, eu não tinha nem usado o carro. A minha filha, mesmo sem dirigir, ela que pegava o carro e fazia os corre comigo. E ali cumpriu. Daí acho que um dia ou 2 eu estava em casa, muito fraco, mas Deus me deu a chance de ir para o altar pregar. E hoje mudei a igreja, tudo que Ele pediu eu fiz. A igreja está num lugar lindo, a igreja está linda, maravilhosa, que Deus deu. Foi Deus que deu. E eu saí dali falido. E depois enfrentei uma crise terrível. Quando eu cheguei na igreja, a igreja estava destruída. Eu nem sabia, eu estava internado. Minha esposa não deixou eu saber de nada. Quando eu cheguei na igreja, a igreja estava destruída. Destruíram, acabaram com tudo. Não ficou nada. E nós começamos do zero, como eu tinha ameaçado o espírito da morte, que eu ia vencê-lo. Assim eu fiz. Por isso eu digo para você, meu amigo. Quando você conhece a Deus, como eu conheci, tenho conhecido, e ter uma experiência com Deus, você não tem que ter medo nem da morte. Ah, não. E aí tá escrito aqui, a morte está sobre o seu domínio. Se você quiser lutar com ela, a Bíblia diz que você pode.
Paulo disse: cadê, morte? Onde está a tua força? Aonde está a tua força, morte? Porque o apóstolo Paulo fala sobre isso. E eu descobri isso num leito de morte. Então, meu amigo, lute pela sua vida e se renda ao Senhor Jesus esta manhã. Meu Deus, abençoe esta pessoa. E por mais problemas que ela enfrenta, meu Pai, saiba que Deus quer se revelar. Deus pretende se revelar a esta pessoa no meio dos problemas e cada dia mais forte. Abençoa ela. Faz dela um ser divino, meu Pai. Porque quando entregamos a vida para Jesus é para nos tornarmos um ser divino. E não um homem corrupto, cheio de falhas e erro, com uma aparência de santificação, carregando um lixo. Como Jesus disse para os fariseus: vós sois sepulcro caiado. Por fora a aparência é de um sepulcro lindo, branco, por dentro está cheio de ossos podres. E Jesus chamou os religiosos de sepulcro caiado. Que não sejamos nós sepulcro caiado, mas que sejamos autênticos filhos amados do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com a desgraça, com a miséria, com o fracasso, com a doença. Renovai, transformai o vosso entendimento para a renovação da vossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Revolta, meu amigo. Sai daí. Sai desse laço de morte e destruição e deixa Cristo reinar em você. Jesus está esperando isso. Amém?